Olá pessoal, boa noite. Professor Luizinho falando aqui agora, ao vivo. Eleições em tempos de pandemia. Só um instantinho enquanto a gente está botando público, ok? Estamos aqui abrindo a página no Facebook para poder ficar ao vivo para todo mundo. O Facebook tem um lagzinho entre a plataforma e o Facebook. Eu estou colocando aqui ao vivo. Assim que entrar, a gente vai começar a fazer os compartilhamentos. A internet também não ajuda, né? Um pouquinho. Fica aqui meio lento, fica rodando, rodando. Ok. Tá ficando público. Vamos bater o papo aqui com o Luiz Gabriel. Deixa eu ver aqui agora onde está o público, gente, que eu não estou vendo aqui. Luiz Gabriel, vê se está ao vivo aí. Entra no Face aí, por favor, e vê se está aparecendo ao vivo. Fala, Luizinho, boa noite a todo mundo. Luizinho, a gente está ao vivo. Tá no Face já ao vivo? Legal. Tá ótimo então. Então o pessoal vai começar a fazer os compartilhamentos. A gente também vai fazendo aqui. Nós vamos fazer uma conversa legal aqui. Vamos falar sobre exercer o direito de votar, né, que é um dos pilares da democracia. Nesse ano enfrentaremos uma realidade diferente, né, que é por conta do Covid-19. Como essas eleições vão ocorrer? É possível garantir a segurança para todos? O que pode e o que não vai poder nessa eleição? Enfim. Então, eu sou o professor Luizinho, sou servidor público em Rio das Ostras e Macaé há mais de 20 anos. Fui coordenador geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação por 2 mandatos, enfim, trabalhei na direção também algumas vezes. Sou fundador do Sindicerv, que é o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Rio das Ostras. Foi em 2000 isso que nós fundamos o Sindicerv. Eu, a companheira Magda, o companheiro Paulo Henrique, fiscal, Robson Cardoso, Thaís, procuradora, enfim, um time. Altédio depois chegou, o Renê, e estamos aí. Agora eu sou pré-candidato a prefeito aqui na cidade. E para fazer essa conversa, eu peço que o Gabriel se apresente aqui, Gabriel. Vou tirar essa tela para a gente poder ficar mais próximo aqui. Ok? Se apresenta aí, a gente vai continuar fazendo os compartilhamentos. O pessoal está entrando, estão chegando. Bom, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou o Luiz Gabriel, formando em Administração Pública. O que qualifica a gente para poder travar esse debate, essa roda de conversa para trazer esse tema para as pessoas hoje é a formação, principalmente baseada em ciência política. Também fui candidato em 2016, também tenho experiência de um pleito eleitoral e cidadão brasileiro também muito afinco com a democracia, de mãos dadas, e que defende muito isso, e que vê a importância desse momento a gente debater esse assunto. Atualmente a gente tem uma página no Facebook chamada Lei e Gestão, que a gente trata só desse tema de política pública, só desse tema de gestão pública, e esse assunto, professor, é um assunto muito importante, porque a gente vive num período, num tempo, ninguém esperava isso, é um tempo complicado, delicado, todas as questões sociais, nesse momento, são muito afetadas,
Então, você tem relacionamento social com a família, você tem relacionamento com os amigos, você tem um relacionamento profissional, você tem toda a vida cotidiana normal que o brasileiro, que nós estamos habituados, o mundo, na verdade, debilitada, né, por esse cenário de pandemia, né, por esse cenário da saúde. E nós somos, no Brasil, uma democracia jovem, jovem assim, entre aspas, comparado com muitos países do mundo, comparado com o cenário, né, de tudo que ocorre. E nesse momento tão difícil, o Luiz, para a democracia, onde a gente vem enfrentando nos últimos anos, crises institucionais, crises de representatividade, crises na democracia, muito se falou sobre questão de adiamento de eleição, quer dizer, como que você vai solucionar esse problema nesse ano? O Senado, o Congresso votou o adiamento das eleições, mas a gente sabe que isso é só a cereja do bolo, né, Luiz? O ato de votar no dia da eleição, ele é só enfim, o final de todo o processo democrático que começa com os diálogos, com o debate político, que começa com a estrutura que vem muito antes do dia da eleição, e tudo isso está debilitado, corre sério risco, e a gente tem que trazer esse debate para hoje. Esse debate é pautado na questão das fake news, esse debate é pautado na questão de como se travar uma campanha eleitoral justa e democrática. Esse debate também, Luiz, eu acho que a gente pode pautar na mudança da legislação eleitoral, como vai fazer, como isso vai afetar as eleições. Então, é um debate amplo, é um debate que a gente vai travar aí para quem vai ser candidato. Você vai ser candidato, é legal, a gente está discutindo isso aqui hoje. Você não vai ser candidato, mas você se interessa pelas eleições, está com a gente aqui também. Você é cidadão, você acompanha. Vai ser um debate muito importante, Luiz, a gente combater nessa noite. Bom, Gabriel, muito legal. Eu quero fazer as considerações iniciais aqui, falando sobre essa questão, né, que a eleição, a princípio, está liberada. Está me ouvindo bem, Gabriel? Só para eu ter um retorno aqui. Eu estou usando o fone novo agora. Tá, né? Tá, beleza. A gente vai ter uma eleição agora, não estava, que seria em outubro, né? Foi adiada para novembro. E, assim, por conta da pandemia, do Covid-19, é uma coisa muito nova, né? A gente fazer essa campanha, essa pré-campanha, campanha e eleição. Né? Para ter uma ideia, lá na França, 60% dos eleitores não foram votar, né? Mesmo com todos os cuidados, com máscara, com álcool em gel, cada um levando a sua caneta, que lá ainda é escrito, né? Não é eletrônico, enfim. Mas com todos os cuidados que tiveram de isolamento, de distanciamento social, 60% não votaram, não foram votar, né? Ficaram ausentes. Aí veio a emenda constitucional número 107, agora para poder modificar o calendário, que é obrigatório as eleições no Brasil, né? Mesmo alguns querendo acabar com a eleição, mas a eleição é obrigatória no Brasil, e o voto também, né, é obrigatório, você também é obrigatório a ir votar até os 70 anos de idade, depois disso não precisa mais, e antes dos 18 também não é obrigatório, 16 é opção, né, opcional, dos 16 aos 18 anos. Enfim, mas a gente está num momento de negação da política, né, e a gente vive num sistema representativo. Né? Então, algumas pessoas sempre estão nos representando no legislativo, no executivo, né, no judiciário não. Até que tem projetos para que no judiciário seja a eleição, né, principalmente para os órgãos colegiados maiores, Supremo, o Tribunal Federal, o STJ, enfim. Tem alguns projetos de lei desse para que seja representatividade também, né, que seus pares e, enfim, a população possa votar e que se modifique isso. Mas no legislativo e no executivo, prefeito e vereador aqui na cidade, no nosso caso, a gente tem os representantes, que parece que muitos não são nossos representantes, né? Vários vereadores que estão lá, aliás, eu acho que nenhum deles me representa nesse momento, né? Eu peço até colaboração, ajuda de um ou de outro lá, mas é muito difícil isso, né? Os vereadores não colaboram
com a população de forma geral, então essa representatividade é muito ruim. E por conta dessa representatividade ser muito ruim, a política cai no descrédito, né? Então tem a negação da política. E a gente elegeu um genocida para presidente da República nessa última eleição por conta disso, por conta da negação da política. As pessoas falavam que iam votar no cara porque ele era o antissistema. O cara que está a vida toda na política fala que é o antissistema. Então as pessoas acreditando nisso, né, negaram a política dita tradicional, mas enfim, mas é a política que nos representa hoje, negaram isso e colocaram uma pessoa que a gente está vendo que não está levando muito em consideração aí o bem-estar da população de forma geral por conta da pandemia e do Covid-19, né? Bem diferente do mundo inteiro, da América Latina, esse presidente não está fazendo do que a gente achava que seria razoavelmente deveria fazer, né? Enfim, a gente vai batendo um papo aqui, Gabriel, e a gente tem alguns temas aqui, né, como você falou, subtemas, e a gente vai conversando, tá bom? Assim, lembrando que, aí eu botei uma colinha aqui, que eu vou lembrar de algumas passagens de alguns vereadores, né, que usam muito, até hoje é assim, né, por conta dessa política ruim que esses caras fazem, que é o assistencialismo, né? Eles querem representar o povo, mas eles não querem representar o povo por conta das suas ideias, né, por conta das suas propostas, por conta das suas posições políticas na sociedade. Eles querem representar o povo de acordo com o seu assistencialismo, né, de acordo com o retorno que eles dão para as pessoas. Então, se eu dei X coisas para aquela pessoa depois não vai poder me cobrar nada, porque eu te dei, cara, eu te dei isso, eu comprei você, eu comprei seu voto. Então os caras se sentem muito tranquilos em fazerem a política do jeito que eles querem, da forma que quiser, né, fazendo 1000 atrocidades que os caras fazem aí. Enfim, então a gente tem que discutir muito isso, debater isso, para que não aconteça isso, porque a história diz que a primeira eleição que teve de forma menor, assim, municipal, foi em São Paulo, né, que era chamada ainda São Vicente, Vila de São Vicente, que as pessoas votaram lá, escolheram um conselho municipal, e a partir dali começaram a fazer também as eleições de forma municipal, em outros municípios, né? Enfim, você quer fazer um adendo a essa questão, Gabriel, ou já quer começar num outro assunto? Pode falar. Bom, Luiz, eu acho que é importante a gente entender primeiro o que a gente está conversando e contextualizar isso toda a sua fala. No início, eu tentei trazer aí uma fala geral de como a gente, da importância desse debate, pelo seguinte: a gente é uma democracia que vem de uma ditadura, então o brasileiro, de modo geral, principalmente a nova geração de brasileiros, eu me incluo nisso, a geração que nasceu na década talvez de 80 para cá, né, de 90 para cá, que é uma geração que está sempre habituada, que já nasceu habituada com eleger seus representantes pelo voto direto, né, por fazer as escolhas, habituada com instituições, com processo, e lembrar que no Brasil nem sempre foi assim. E esse período vem sendo marcado, principalmente, Luiz, se você pegar ele de 2014 para cá, o início de uma crise ética, uma crise institucional na democracia, é uma crise de representatividade. Nós temos no nosso país o voto obrigatório, mas essa crise ela não se resume, tá? É importante a gente colocar aqui ao cenário brasileiro. Ela está muito presente em diversas democracias do mundo, onde você citou o caso da França, não é isso? Por exemplo, na França, a taxa de eleitores, a taxa de votantes, pessoas que votam, não chega talvez a 55% do eleitorado francês, né? Nos Estados Unidos, você não tem o voto obrigatório, o voto ele é no dia de semana, então, quer dizer, as pessoas que trabalham e não têm acesso à cabine de votação, igual no Brasil, domingo, é obrigatório, então o Estado tem que dar as condições dos eleitores participar das escolhas. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma das democracias mais antigas e que a
a gente, assim, moda imprensa brasileira, enfim, tem toda essa particularidade, é um sistema complicado. Então, você tem essa crise de representações no mundo inteiro. E no Brasil, a gente está indo aqui para a primeira eleição para Rio das Ostras, por exemplo, para a prefeitura, se eu não me falha aqui a memória, foi em 2096, não é isso? Acho que 96 ou 2000, a nossa primeira eleição municipal aqui. E assim, 96, né? Então, assim, nós estamos habituados, estamos nos habituando ainda com eleições, nos habituamos com esse processo democrático. Isso ainda tem muitos vícios, isso ainda gera muitas mazelas no nosso processo, compra de voto, práticas, como você disse, de assistencialismo, isso é muito ruim. E, nesse momento, não realizar eleições, postergar mandatos, utilizar de artifícios para não manter o periódico, não manter aquela coisa habitual, isso é muito prejudicial para a democracia. Então, a gente entende todo esse cenário, então mais reforça a importância de ter o ato de eleger os representantes esse ano, ponto. Mas a pandemia vem atrapalhar tudo isso, e isso reflete, por exemplo, no debate de como fazer eleições mais seguras. Quer dizer, e eu passo a palavra para você, Luiz, o TSE vem trabalhando nessa forma, o TSE vem tentando promover ações que façam com que o voto seja em segurança, mas você já tem na sociedade um sentimento de muita abstenção, que poderia criar, por exemplo, uma crise de representatividade. Exemplo, se nós temos aí 60%, 50% só de comparecimento às urnas, um eventual governo eleito, ele seria democraticamente eleito, mas seria legitimado pelo total da população. Isso tudo a gente tem que começar a dialogar agora. E outra coisa, como realizar eleições de forma acessível, de forma que as pessoas possam ir ter um mínimo de segurança. O TSE vem trazendo algumas informações quanto a isso, mas é importante que a gente debata com a população como realizar isso de uma forma que todo mundo exerça a sua cidadania, mas também assegure a si e a seus familiares. Legal, bons, ótimos comentários, Luiz. É a questão da representatividade, né? Como eu estava falando da representatividade. Eu tendo a premissa o seguinte: ou a gente leva democraticamente a democracia da forma que a gente elegendo nossos representantes, ou vai ter que ter uma revolução armada, né? Parece que choca as pessoas quando fala isso, mas isso que já aconteceu em vários países, principalmente na Europa, né? A luta armada. Ou a gente vai num caminho democrático, elegendo gente direita, gente ética, gente honesta, gente que queira fazer pela população, representar a população da forma que deveria ser, ou a gente tem que falar assim, não, então isso está tudo ruim, o sistema é terrível, não dá, vamos fazer o quê? Vamos virar uma anarquia? Vamos ficar sem governo? Não tem representatividade, então? Vamos viver aos tempos antigos da Idade Média, cada um por si, Deus por todos? Enfim, então eu acredito ainda, hoje, na representatividade, né? Num governo que seja eleito democraticamente, né, como foram eleitos os últimos governos, apesar desse governo federal agora ter usado muito de fake news, né, e isso é uma praga que a gente vai conversar ainda, uma praga hoje nas eleições que a gente está vivendo, no nosso dia a dia, né, a mentira, o ódio, enfim, a gente fez até um debate semana passada sobre fake news, e eu recomendo essa live, que foram com 4 professoras, 2 de São Paulo e 2 aqui do Rio, daqui de Rio das Ostras e Macaé, que a gente estava comentando sobre como a escola pode ajudar a combater as fake news, né? A gente fez um panorama muito legal, elas falaram coisas muito interessantes. Eu recomendo essa live que está na página do professor Luizinho, enfim, na página dos colegas aqui, dos companheiros. Então, ou a gente vai pelo caminho democrático, da representatividade, ou a gente tem que pensar numa outra maneira, e a outra maneira é muito ruim, né, de se pensar. Agora, você estava falando assim, na França, por exemplo, 60% não foram nas eleições, não foram às urnas, né?
aqui no Brasil, quantos não irão? Né? Em Rio das Ostras, normalmente, na última eleição, se eu não me engano, 30 mil pessoas não foram, ou foram e anularam ou deixaram em branco os votos, num universo de 80 mil eleitores, Rio das Ostras. Rio das Ostras tem 80 mil eleitores. Então, 30 mil falaram assim, eu não quero participar desse processo. 50 mil foram lá, participaram do processo. Será que nessa eleição esse número vai aumentar ou vai diminuir? Penso eu que esse número vai diminuir. Penso eu que esse número vai diminuir por conta da pandemia, né? Que as pessoas ainda estão com medo, e com razão, de irem para a rua, ficarem contaminados, que é uma doença que não tem, um vírus que não tem ainda cura, né? Apesar de ter alguns medicamentos que podem fortalecer o organismo da pessoa, mas não tem nada com eficácia comprovada, não tem vacina ainda. Se tivesse vacina seria uma outra situação, né? Voltaria a um estado mais ou menos de normalidade. Mas enquanto não tem, as pessoas estão com medo e com razão. Como é que vai na eleição, vai às urnas para poder votar? As pessoas já não acreditam nos políticos, né? De forma geral, infelizmente, porque tem bons políticos e maus políticos. Mas as pessoas já têm esse pé atrás, por conta dessa negação da representatividade, da negação da democracia. Já fala assim, não gosto de política, não quero política, mas esquece que tudo na vida da pessoa é política, né? O preço da passagem que ele paga na van aqui de Rio das Ostras é por conta da política, né? O tomate que aumenta o preço é por conta da política, a escola é por conta da política, a saúde, tudo é por conta da política. Mas as pessoas dizem, eu não gosto de política. Você pode até não gostar da política partidária, mas a política de sociedade você tem que estar presente. E a política de sociedade se faz por representantes. E quem serão esses representantes que vão estar lá? Na Câmara, né? Espero que você esteja lá, Luiz Gabriel, na Câmara, lá representando boa camada dos trabalhadores, enfim, da sociedade. E eu também estou me colocando, né? Claro, como pré-candidato. Para poder representar, ter uma boa representação, representar muito bem, Deus quiser, a sociedade, o povo de Rio das Ostras. Mas, enfim, isso é um outro momento, né, da nossa discussão. Mas é isso. Eu acho, então, que vai cair muito, né, o número de eleitores, e se essa representatividade vai ser uma representatividade de direito, eu acho de direito, sim, né, mas não da forma que deveria ser. Porque eu acho que a gente tem que trabalhar e falar para as pessoas que a eleição é importante, que votar em gente direita é importante, que votar nos seus representantes é importante, né? Uma coisa que me veio agora aqui, que fala muito, né, por conta da negação da política, uma das coisas que estavam falando da negação da política, né, de 3, 4 anos atrás, era que havia uma doutrinação, né, a palavra era muito usada, doutrinação marxista, doutrinação dos professores, doutrinação comunista, doutrinação socialista, né? E nós, né, do Partido dos Trabalhadores, a gente se considera um partido socialista, né? Uns dizem social-democrata, mas a linha do PT sempre foi um partido socialista. Aí, por conta dessa doutrinação, né, as pessoas pensam assim, a esquerda queria doutrinar. Isso é uma falácia de uma forma absurda, né? Primeiro que o PT ficou no governo 13 anos e não tem essa doutrinação. Os professores, se você vê, os professores doutrinam os alunos, tem a doutrinação cultural, escolar, marxista dentro das escolas. Aqui a gente não tem um vereador, né, professor. Então, se essa fosse uma prática de doutrinar alunos, e, enfim, a escola, a sociedade, era para a gente ter pelo menos aqui na Câmara, que tem 13 vereadores, 13 cadeiras, era para ter pelo menos a metade ali, uns 6, 7 vereadores professores. Pelo menos da educação, deu uma travadinha aí, mas foi embora. Pelo menos ter uma gama boa de professores, né? Já que os professores estão doutrinando os alunos na escola, e é uma mentira, uma falácia que a gente não vê. A gente não vê prefeitos professores, né? Presidentes professores. Deus quiser, a gente vai até ter um aí para frente, né? Quase tivemos um presidente professor, né, na eleição passada, mas enfim,
teve 47 milhões de votos, mas não foi eleito. Não conseguiu ser eleito, mas teve bastante voto. Infelizmente, essa representatividade não é uma representatividade de fato para toda a população. Só mais um dado, Gabriel, eu vou passar para você, que você teste seus comentários. O pessoal fala muito da Venezuela, né? Que a Venezuela é ruim, é ruim, é ruim. Venezuela está passando um momento lá político e econômico muito ruim, muito difícil, todos sabem disso, né? Muito por conta do petróleo exagerado, né? As reservas de petróleo que eles têm lá e todo mundo de olho naquelas reservas de petróleo, mas enfim. Mas eu queria falar da Venezuela, o sistema de representatividade deles, que é um sistema de representatividade muito interessante do que a gente tem aqui no Brasil, bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Na Venezuela, por exemplo, você tem um número de deputados representando alunos, o número de deputados representando donas de casa, representando pessoal, servidor público, sindicatos, empresários, fazendeiros. Então, eles dividiram e falaram assim, ó, cada quinhão desse vai eleger os seus representantes. Então, lá tem uma mescla dentro da Câmara deles, lá uma mescla muito grande de todos da sociedade. E isso é uma representatividade. Já no Brasil não é assim. Como isso é liberado, né, não tem uma lei que especifique isso, aqui no Brasil o que a gente mais vê no Congresso é o quê? Empresários, fazendeiros, né, milionários, ricos, que com certeza não vão representar os direitos, né, do povo, não vão representar o que o povo quer, né, porque eles vão representar, claro, né, as ambições dele. É isso, pode falar, Gabriel. E nesse processo, Luiz, é importante a gente ressaltar, muito boas suas colocações, a gente já sabe da importância de ter eleições esse ano, isso é fundamental, a gente já discutiu isso aqui. E como fazer isso de modo que atrai essas pessoas? Porque, veja bem, votar é importante, a gente sabe, só que nós ainda estamos no meio de uma pandemia. O primeiro passo o voto, o dia da eleição, ele não se resume ao seu ato de ir, apertar a urna e ir embora. A eleição, Luiz, do dia, ela já começou. E ela começou, eu estou dizendo, para a justiça eleitoral, a computação dos votos. Tá? Eu não vou nem entrar na pré-campanha ou na campanha, isso eu pretendo, na próxima fala, abordar. Nós temos um calendário eleitoral a ser seguido. E esse calendário, Luiz, ele começa lá atrás, quando você tem a preparação dos mesários, a convocação dos mesários, as preparações para as urnas eletrônicas, os testes, e depois a logística de entrega dessas urnas, enfim. No Brasil, Luiz, devido à pandemia, isso está muito atrasado. E você ainda não tem nem, por exemplo, como a nossa legislação ela faz com que o orçamento para o ano seguinte seja aprovado no ano anterior. No ano anterior, quando aprovamos o dinheiro para poder realizar as eleições, não se sabia que teria uma pandemia dessa. Então, não temos, por exemplo, hoje, verba preparada para preparar os mesários, as pessoas que trabalharão nas eleições. Gabriel, mas eles são pessoas voluntárias. Sim, mas eu digo no sentido de comprar EPIs, álcool gel, marcações no chão para separar. E detalhe, as pessoas elas estão com medo, né, Luiz, de se voluntariar e estar lá, porque aquela pessoa que vai ser mesária, teoricamente, ela vai lidar com, poxa, quantas pessoas votam numa zona eleitoral? Quantas pessoas participam de uma votação numa sala, geralmente de escola, geralmente de igreja, né, outras repartições, para votar? Então, isso está muito complicado. Discute-se muito, para agora a segurança do eleitor, ô Luiz, a questão de ampliar o horário de eleição, porque eu até tinha essa dúvida, eu acho que a gente tem algumas perguntas quanto a isso. Gabriel, a gente podia, eu até pensei nisso no início, você vê como é que a gente tenta bolar estratégias para poder solucionar a situação. Fazer com que a eleição ocorresse sábado e domingo, mas é complicado porque como você garante a segurança dessa urna eletrônica
para pernoitar no espaço de votação, tendo em vista que no Brasil você tem muitas cidades com realidades de influência do narcotráfico, de influência da milícia, que vão ser, provavelmente, Luiz, é uma coisa que a gente tem que discutir em sociedade, que essa nova eleição, esse novo modelo, esse novo momento que a gente está passando, pode haver um aumento de representatividade eleitoral desses candidatos, de candidatos do crime organizado. Isso porque você tem a campanha é mais difícil, a campanha não vai ser de rua, a campanha vai ser eletrônica, vai ser virtual, vai ser pela rede social. Muitas pessoas não têm acesso à banda larga, não têm acesso à internet, não têm acesso a um aparelho celular, um notebook, a um desktop em casa. E eu digo essas pessoas em áreas que também são controladas pelo crime organizado, e esse não vai respeitar a lei. Esse tem os candidatos que podem fazer campanha na sua área, esse tem os candidatos que as pessoas são obrigadas a ir votar. Outra coisa também, você falou da questão da crise de abstenção, e provavelmente você vai ter abstenção de votos. As pessoas, Luiz, que são pressionadas, né, que são violentadas a ir lá dar o seu voto a pessoas que representam o crime organizado, elas vão ter que votar, elas não vão ter opção, não vão ter escolhas, né, de não votar. E eu trago isso. Em Rio das Ostras a gente não tem com tanta força como você tem na Baixada Fluminense, como você tem no Rio de Janeiro, mas você tem aqui, como você disse, Luizinho, professor Luizinho, você tem a questão do assistencialismo de muitos candidatos, e da questão de muitos candidatos a gente sabe que é assim, infelizmente isso corrompe o processo eleitoral, mas existe. Aquelas pessoas que são nomeadas e que participam de um mandato, aquelas pessoas que têm cargo comissionado, enfim, essas pessoas, as suas famílias e o seu curral eleitoral, essa é a palavra que a gente mais utiliza nesse meio, vão votar, com certeza. E você tendo uma falta de comparecimento de pessoas que vão votar devido à pandemia, pessoas que teoricamente não teriam ligação, e essas pessoas permanecendo, será que a gente vai ter uma vantagem desse grupo político, do grupo político que já existe, do grupo político que comanda as eleições com práticas ruins, do crime organizado? Então, são debates que a gente tem que ter. A gente tem estrutura para tocar uma eleição, como fazer isso? Muito se fala, inclusive já ouvi falar isso aqui, por exemplo, próprios Estados Unidos tocam muito nessa questão, e muita gente tenta trazer para cá, que é o voto impresso, que é o voto por correio, voto por internet. Quer dizer, o Brasil ainda está longe de ter uma democracia saudável, eu vou dizer assim, e amadurecida para combater, até por questão de estrutura e questão social, a compra de votos, combater a questão de tentar invadir o sistema eleitoral para poder falsificar as eleições. Então, a gente vive num cenário que é praticamente impossível hoje, em 2020, se pensar um meio alternativo que não seja computar os votos pelas urnas eleitorais. Legal. Eu vou botar essa provocação do companheiro Zelder, aqui que está sempre presente nas nossas lives. Ele botou: Gabriel, essa eleição vai favorecer o abuso do poder econômico, compra de votos? O que você acha? Fala aí, eu vou falar também, eu vou dar uma ideia sobre isso. Ô Zé Helder, boa noite, tudo bem? Rapaz, o que a gente tem é um cenário, como eu estava dizendo, que você tem o corpo a corpo na rua, vai ter uma diminuição. Você tem aquela situação de você poder, por exemplo, o candidato que ele já exerce o mandato, ou que ele tem um poder aquisitivo muito forte, ou que ele tem uma aparição na mídia, ele é conhecido pelas pessoas. O candidato de primeiro mandato, um candidato que não tem uma condição financeira para impulsionar na rede social, para contratar cabos eleitorais, ele precisa do corpo a corpo. Ele precisa... Aí vai a experiência como candidato. Eu fui candidato em 2016, sem dinheiro e sem ser conhecido pela população. Ele precisa
compartilhar a sua mensagem com as pessoas em reunião, em reuniões, ele precisa do corpo a corpo, ele precisa do abraço, ele precisa do aperto de mão, do cafezinho na casa do eleitor. Isso, com a pandemia, fica comprometido, é impensável. Eu acho que não vai ter um candidato que vai ter a cara de pau de forçar uma situação dessa, colocando em risco a vida das pessoas. Então, é bem provável que você tenha, sim, um fortalecimento de campanhas que usam dessa prática de abuso de poder econômico, principalmente poder patrocinar, impulsionamento na rede social, poder patrocinar pessoas para fazer esse trabalho. É bem provável que sim. Mas a minha maior preocupação, Osielder, como eu já comentei, nessa questão do crime organizado, das milícias, tráfico, né, do tráfico de influência, de coagir mesmo as pessoas a ir votar nesse cenário. E acaba que a participação desses candidatos acaba sendo maior. Por quê, Gabriel? É bem provável que o coeficiente eleitoral seja menor, porque vai ter abstenção de voto, com certeza vai ser recorde. Isso todo mundo tem ciência de que vai acontecer. E assim, o número de votos necessários para você eleger uma pessoa vai diminuir. Aqueles votos, os mesmos candidatos que usam dessas práticas sempre têm. Aqui em Rio das Ostras, Luiz, 1.000 votos, 800 para cima. Então, essa situação, na minha opinião, acaba favorecendo, sim, candidatos que já são conhecidos e que têm um poder econômico muito forte. Sim. Eu vejo o seguinte, assim, primeiro essa questão de grupos que já são mais fortes na cidade, né, e conseguem abarcar sempre aquele eleitores dele, né, eu ia falar uma palavra pejorativa, mas os eleitores dele ali sempre que segue e tal. Então, esses, como eles vão mobilizando sempre, já estão na dianteira, né, mas a gente está com uma ferramenta muito grande hoje, que é isso aqui, né? Internet, as redes sociais, tal, para o mal e para o bem. A gente tem que saber utilizar, né? Vamos utilizar para o bem, né? Porque fake news impera demais e é muito ruim. Mas a gente já viu aqui muitos vereadores aqui que são eleitos, né? E a maioria, eu acho que se tiver um ou dois dessa Câmara aí que não for eleito através do assistencialismo, é muito difícil, é muito raro, né? Vereador que já foi pego aqui, né? A gente sabe, vereador que foi pego uma van cheio de conta de luz e dinheiro e título de eleitor, conta de luz. Ele era lá de Rocha Leão, esse vereador. Cesta básica em ambulância, né, Luiz? Já teve esse caso. Isso, e já foi pego pela Polícia Federal o candidato a vereador que estava com revólver num dia de eleição. Então, aí que você fala, né? Crime organizado, essas coisas, tal. Distribuição, então, de 50 e 100 reais num dia de eleição é a coisa mais natural que existe aqui, né? Não só aqui em Rio das Ostras, mas em outras cidades, mas aqui impera 50 a 100 reais na mão direto, né? Remédio. Aqui o que mais teve, eu acho que a profissão que foi mais representada aqui foi balconista de farmácia, que é uma coisa absurda. O número de balconistas de farmácia que já foram eleitos aqui na cidade. Aí, pelo menos aí uns 5, né? Eu acho que o primeiro dele foi o seu Virgílio da farmácia. Não sei se você lembra. Ele foi vice-prefeito na chapa com Sabino. Eu acho que foi isso, foi em 96. Eu acho que foi na primeira... Não, eu acho que sim, 96, enfim. Foi na primeira ou na segunda, mas eu acho que foi na primeira. Virgílio da farmácia. Eu ainda não era nem nascido, Luiz. Essa eu não vou poder... 96 eu não era nascido ainda. Eu era moleque. Mas eu conheço a história. Não, brincadeira, já vivi a política aqui na cidade. Mas Virgílio da farmácia, aí vem outros da farmácia, não sei quem da farmácia, outro da farmácia, prefeito da farmácia. Cara, o que tem de assistencialismo, e a gente sabe o que esses caras deram de remédio, injeção, não sei o quê. Aí agora tem médico também, que eu vou dar ligadura de trompas, que eu vou dar cirurgia plástica, não sei o quê. Então tem isso. Médicos, né, candidatos, o outro dá remédio, o outro dá bola, material esportivo, o outro dá cesta básica e cimento, material de construção. O que mais tem? Infelizmente, duas coisas, né, que a gente tem que ver. Uma,
se a população tiver a mínima capacidade de sobreviver com suas próprias pernas, de poder comprar o seu material de construção, comprar a sua alimentação, comprar o seu remédio na farmácia, esse assistencialismo diminui e provavelmente as pessoas vão votar por conta de interesses para um todo, né? Por interesse, por conta da pessoa que está defendendo a saúde, a educação, a segurança, enfim, né? Tudo aquilo que a gente sabe que vai ser bom para a sociedade, e não por conta da troca de alguma coisa, né? Que é muito ruim. O companheiro que usado falou assim que 25 vai superar 25% de abstenção. Vai ser muito mais de 25%. Acredito que vai ser muito mais de 25% de abstenção nessa eleição. Agora, o fator assistencialismo ainda continua imperando, né? Muito. Né? Pode ser que nessa eleição os caras façam o seguinte, ó, se você for votar, eu te dou X coisas, né? Pode ser isso, né? Porque, como você falou, assim, o número de votos vai cair muito, né? Se Rio das Ostras, ano passado, ficou por conta, o quociente eleitoral foi 4.500 votos, por aí, né? Esse ano vai cair. E esse ano tem uma outra coisa, né, o Luiz Gabriel, que é a coligação, né? Mudou a contagem, o cálculo para se eleger um vereador, né? Que antes você juntava X partidos, fazia uma coligação, né? E cada partido desse influenciava, ajudava na contagem dos votos e acaba elegendo uma outra pessoa que não era do seu partido, de um partido, enfim. E como agora acabou a coligação, o cálculo de quociente eleitoral agora tem também um fator quociente partidário. Então, esse número do quociente eleitoral vai cair. Antes era 4.500, vai continuar, né? O quociente eleitoral continua o mesmo, mas o quociente partidário vai diminuir. Então, isso vai abrir possibilidades, chances de mais renovação na Câmara, né? Porque aí você fala que essa galera mais antiga está levando a vantagem, mas, em compensação, por conta dessa reforma, essa mini-reforma que teve aí, por causa da emenda constitucional 107, isso aí pode ser um fator que vá aumentar o número de renovação na Câmara. Você não vê isso? Então, Luiz, quando eu digo que as pessoas que já são conhecidas, elas levam a vantagem, quero dizer que a população sabe quem são os vereadores atuais. Esses vereadores, eles já estão em campanha há 4 anos. As pessoas que estão vindo, por exemplo, pela primeira vez, elas vão sofrer. Elas vão sofrer no sentido de vai ser uma eleição diferente. Então, aquele corpo a corpo, aquela reunião, aquele bate-papo com os amigos, isso vai tá prejudicado. Então, ele vai ter que trabalhar um pouco mais para aparecer. E aí, Luiz, eu acho que esse debate aí sobre essa nova legislação eleitoral, a gente pode deixar para o finalzinho, lá para os 50 e poucos minutos da nossa live. Isso me faz lembrar aí um terceiro tema que eu acho importante a gente focar aqui, você já até começou a falar um pouquinho, que é com esse problema da pandemia e esse debate presencialmente, esse corpo a corpo, a distribuição de santinho prejudicado, entra a rede social, que vai ser, em 2016 você já teve uma influência muito grande da rede social. Em 2018, a rede social determinou as eleições, como você disse, para presidente do Brasil, para governador também. E em 2020, ela vai ser fundamental. Então, vai reinar, e a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, a questão das fake news, das notícias falsas. Isso já vem ocorrendo muito em Rio das Ostras. A moda agora na cidade é dizer que o candidato a prefeito tem um filho ou uma filha que recebe auxílio emergencial, ou o candidato a vereador. E o problema é o seguinte, você até tem filhos de políticos que, na opinião das pessoas, não precisariam receber o benefício, mas você também tem filhos ou parentes de candidatos, de pré-candidatos, que também não estão recebendo, mas vão para a mídia com grupos que querem afetá-lo, dizendo que recebe. O que eu quero dizer? Fica complicado com esse cenário para a população absorver ou entender o que é verdade e o que não é verdade. Porque na nossa cidade a gente não tem uma mídia independente, forte, como, por exemplo, a capital do Rio de Janeiro, algumas cidades da Baixada Fluminense,
né, algumas cidades do interior como Campos, até Macaé, que tem o sinal de televisão, os candidatos vão ao ar, tem a campanha televisionada, tem jornais de grande circulação, e Rio das Ostras você não tem essa mídia. Então, a rede social vai ser fundamental nesse processo. E aí, Luiz, eu passo a bola para você, e a gente pode comentar um pouquinho da importância da rede social. A gente já tem visto isso em pré-campanha, como os candidatos têm mergulhado na rede social e como isso pode influenciar o pleito eleitoral da cidade. Sim, legal. 70%, um dado interessante, que 70% de uma notícia falsa tem mais chance de ser compartilhada do que uma notícia verdadeira, né? Então, a cada 10 notícias falsas, 7 são compartilhadas, né? Que as pessoas não olham a fonte, não vê se são realmente verdadeiras ou não, né? Enfim. Então, isso atrapalha muito. E 3 vezes mais, é um outro dado também importante, 3 vezes mais são divulgadas notícias falsas de política. Então, agora, nesse período agora de eleição, as notícias falsas sobre política, sobre políticos, vão correr fora, né? Se um candidato tiver bem aí em qualquer pesquisa, enfim, sabe que vai ser atacado de forma muito agressiva. Isso é fato. E, assim, infelizmente, a pessoa que faz esse tipo de compartilhamento de a notícia falsa, difamando a imagem de uma pessoa, né, agredindo a imagem de uma pessoa, ela nunca volta atrás e fala para aquelas mesmas pessoas que ela divulgou, falou assim, eu divulguei uma notícia falsa, foi ruim e tal. Eu fiz isso uma vez aqui no meu Facebook e o pessoal foi até sobre o prefeito, né, divulgar uma imagem dele falando que ele estava numa reunião lá no Palmital com muita gente, tal, estava lotado aquilo lá e falaram que era nesse momento de pandemia, uns 2 meses atrás aí. Eu coloquei aquilo porque eu acreditei naquela pessoa que tinha me passado isso, né, pelo Facebook, coloquei. Imediatamente veio uma pessoa lá que trabalha junto com ele lá e colocou assim, Luizinho, isso é falso, é mentira, isso aí é da campanha passada, da campanha eleitoral passada, não sei o quê. Aí eu olhei lá no Facebook do Paulo Dames, porque eles estavam fazendo, Paulo Dames é prefeito de Casimiro, né? Aí eles estavam fazendo uma ação em conjunto lá, aí eu fui no Facebook do Paulo Dames para ver aquela foto, porque do prefeito aqui não tinha nada. Aí eu olhei no Facebook do prefeito de lá e realmente era da campanha passada. Aí eu fui imediatamente lá no meu Facebook, né, escrevi, pedindo desculpa, tal, papapá, deixei as pessoas lerem aqueles comentários que eu tinha feito, pedindo desculpa, não sei o quê, e mesmo assim ainda teve gente que foi lá brigar comigo, anda, tira logo, cara, tira logo, que você já não sabe. Eu falei, não, tá bom, vou tirar. Aí levei mais umas 2, 3 horas e tirei o negócio. Então, quer dizer, quem é que faz isso, né, em termos com o adversário? Não faz, quer mais que o cara se estupique todo, né, deixa lá, né, quer ver sangrar. Então, a questão da ética na política, a transparência na política, não, a ética nas redes sociais, na internet, é muito difícil, é muito raro, porque as pessoas se escondem atrás, né, fica num ambiente fechado, atrás da sua tela, do celular, do notebook, do computador, enfim, e fica ali, escreve, espalha fake news, produzem gabinetes do ódio, né, em todo lugar, em todo momento, e mandam notícia. E depois fala assim, corre, depois manda, né, manda recado, corre atrás do seu prejuízo, porque sabe que aquela notícia falsa, aquela notícia ruim, de ódio, de mentira, vai percorrer muitos compartilhamentos, quilômetros, vai chegar Brasil afora, quiçá no mundo, né, dependendo da notícia falsa. E é um absurdo. Então, mas para o bem, é raro falar isso, fazer isso. Pode falar, Luiz. Vou ler um comentário aqui. Ô Luiz, a gente sabe que, de Luiz para Luiz, né? Acabei de perceber isso. Ô Luizinho, aqui, a gente sabe que... A companheira Magda botou isso aqui, aí você pode falar também em cima disso aqui. Vai lá, continua.
Não, a gente sabe que política é um esporte de contato, é um esporte que machuca, né? Mas o interessante seria que se ele permanecesse ali, mesmo com esse contato, na zona do verdadeiro, né? Na zona do ético. Mas enquanto a gente não está habituado, porque infelizmente a gente não está habituado ainda, o candidato brasileiro, de modo geral, e o eleitor brasileiro, de modo geral, não está habituado ainda a uma política, uma campanha ética. Infelizmente, na política, na campanha eleitoral, ainda se tem a impressão de que vale tudo. Mas enquanto a gente não consegue combater, e não é aqui em Rio das Ostras, tá? É no mundo inteiro, a fake news, a notícia falsa, a desinformação da maneira correta, da maneira certa, a gente vem tentando avançar nesse diálogo, a gente sabe que em 2020 isso vai acontecer. Mas também, Luiz, tem um lado positivo. E aí eu vi a Coopera Magda aqui trazendo para falar o lado positivo da rede social. A rede social tem um lado positivo. Eu acredito que tem, assim. Por exemplo, na última eleição, em 2016, nós tivemos 360 e poucos candidatos a vereadores. Eu não sei nem se esse número esse ano vai ser maior devido a essa mudança eleitoral que a gente vai falar daqui a pouco, ou menor devido a esse cenário da pandemia, Luiz. Mas é difícil você conhecer 360 candidatos na rua. É complicado, porque é difícil você entender que a cidade é muito grande, que 360 candidatos vão passar na sua rua, no seu portão, no mesmo momento, enfim, você vai estar ali para receber. Ou é complicado você pensar em um cidadão que vai ter condições de ir em 360 reuniões de candidatos a vereador para entender as ideias, para entender o que ele acredita e como ele vai representá-lo na Câmara. A internet, a rede social, na minha visão, ela vem agregar a nossa democracia. Ela vem agregar ao diálogo, ao debate também, por mais que tenha um lado negativo da fake news, enfim, desse problema. Ela traz possibilidade de informação, ela traz possibilidade de entendimento de como funciona. Então, assim, Magda, eu acredito que a rede social ela é maravilhosa, na verdade. Ela é uma ferramenta maravilhosa. Eu acho que uma das coisas que o ser humano criou, a tecnologia da informação, que mais nos fizeram crescer, né? Mas tem o lado negativo que nós, seres humanos, acabamos usando para o mal. Isso acontece, o Luiz. Eu acho que a gente pode comentar um pouquinho, Luiz, se você tiver alguma coisa para poder finalizar esse assunto, para a gente poder ir caminhando para o final da live, essa questão da mudança da legislação eleitoral. Tá legal. Deixa eu só fazer 2 comentários aqui, um da Magda e outro do Zelder, que aí a Magda pediu até para botar no boletim, né? Eu coloquei o boletim aqui, que Rio das Ostras tem 4.244 casos suspeitos, 1.350 confirmados, 1.172 casos curados, importantíssimo, e 59 óbitos, né? 59 pessoas morreram na cidade. E ela está falando que, assim, é interessante porque a internet ajuda nisso, né? Ajuda a dar transparência, ajuda a dar mobilidade, ajuda você fazer as coisas de forma mais rápida, mais ligeira, para poder tratar casos, enfim, melhorar atendimentos, fazerem as coisas correrem de uma forma dinâmica melhor, né? E isso é importante da internet. O problema, como a gente está falando aqui, que as pessoas usam isso pouco, né? Para o bem usa pouco, agora para o mal, infelizmente, se usa muito, muito rápido, né? O Zelder colocou isso aqui. O que a gente estava conversando sobre isso, né? Questão de obrigação, de voto, que eu falei que as pessoas podem votar, né? A galera da milícia, que tem um poder econômico mais forte, de obrigar as pessoas a irem na urna votar. Ele falou assim, mas não pode entrar com um celular na urna. Sim, mas eles acabam monitorando de outra forma, né? Porque, por exemplo, assim, eles pegam o número do título de eleitor da pessoa e falam assim, qual é a seção que você vota? Eu voto na seção tal, na 46, 48, lá do Colégio Municipal Abdala. Então tá, então eu quero ver um voto meu lá nessa urna, né? Então, se não tiver o voto do cara, do vereador lá naquela urna, o cara vai passar um aperto, né? Porque a gente vive numa cidade pequena, então isso é fácil de fazer, essa manobra existe, os caras fazem isso direto, né? Antigamente dava metade de uma nota e depois eu te dou outra metade.
te dou a metade da dentadura, depois você pega a outra metade, a parte de cima. Te dou um par de chinelo, você leva o direito, depois leva o esquerdo. E assim vai. Só que agora os caras conseguem monitorar dessa forma. Coloca lá, pega, lista do título, sessão, eu quero ver um votinho seu lá nessa sessão. Se não tiver, você vai passar um aperto comigo. Isso é o que mais acontece, né? Infelizmente, dessa forma. Mas aí o que você estava falando mesmo, Gabriel, que eu ia comentar? Repete, por favor. Eu acho que assim, a gente teve a mudança, olha só que eleição louca, né? Ela começa lá atrás, quando a gente começa a falar das mudanças eleitorais, né, para essa eleição 2020. Tá, sim. Um fator foi das coligações proporcionais, que agora não tem mais, né? Tem coligação para prefeito, né? Para candidato a prefeito, você pode juntar 5, 6, 10 partidos, juntarem e fazer a coligação na majoritária, para prefeito. Para vereador, não. A gente até aqui da esquerda no município, a gente tentou, e enfim, tem conversas ainda acontecendo, mas a gente tentou juntar aqui os partidos de esquerda aqui no município, mas você sabe que você estava nessa articulação política junto comigo, foi muito difícil juntar, né, juntar a esquerda aqui. A gente tinha premissa, tinha ideia de juntar o PSB com o PDT, com o PT, com o PSOL, com o PCdoB, mas infelizmente a gente não conseguiu avançar. Avançamos muito, aliás, mas chegou na reta final, a gente não conseguiu fechar isso, né? A gente tem até uma parceria boa com esses partidos de esquerda, mas foi muito difícil, enfim, tratativas ainda estão acontecendo, né, que aconteça alguma coisa, mas eu acho muito difícil. Mas, enfim, isso na questão da coligação majoritária para prefeito. Nas coligações proporcionais não existem mais, né, então cada partido tem que lançar seu número X de candidatos lá, né, para as 13 cadeiras que tem na Câmara. Televisão a gente não tem aqui no município, infelizmente, só temos uma rádio, né, que faz isso, aliás, duas, né, mas eu não sei nem se na outra rádio, que é maiorzinha um pouco, se tem a obrigação, se ela tá legal e tem obrigação, eu acho que sim, né, passar o programa eleitoral, né, que vai começar a partir do dia 27 de agosto, né, que começa o programa eleitoral, se não me falha a memória, enfim, depois a gente vê isso, mas eu acho que é isso. Dos candidatos, mas são 45 dias antes, enfim, setembro, início de setembro. Início de setembro começa o programa eleitoral, né, na rádio e na TV. Aqui em Rio das Ostras a gente não tem uma TV, a gente tem rádio, né, e o PT é o que tem o maior tempo de rádio, né, e de televisão também, porque tem o maior número de deputados federais. É isso que leva em consideração para dar o tempo de rádio e televisão para os partidos, para os candidatos, né? Uma coisa interessante também é número de cabo eleitoral, né, que isso está amarrado na lei. Eu nem sabia, depois pesquisando que eu fui ver isso. Então, cada candidato pode ter, no máximo, 1% de cabo eleitoral do eleitorado. Então, aqui em Rio das Ostras, por exemplo, tem 80 mil eleitores. Vamos dizer, arredondando a conta. 80 mil eleitores, então o vereador pode ter, no máximo, contratado, né, legalmente, a gente está falando das coisas legais, né, 800 cabos eleitorais, né? Então é 1% Enfim, comício é liberado até meia-noite, né? Só um dia antes da eleição, 2 dias antes da eleição, é que pode ser alterado isso, pode passar um pouquinho, mas provavelmente comício vai sair uma regulamentação da lei, né, dos juízes eleitorais, dizendo que não vai ter comício por conta do isolamento social. Então o comício só vai ser virtual, né? Comício via internet, que a gente acaba abarcando o maior número de pessoas, né? Porque a gente consegue chegar a muito mais gente do que no físico, como você falou, né? Num comício aqui a gente pega 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, né? No máximo, um comício grande, né? Agora, na internet, você chega a 5.000 pessoas, né? Dependendo do que você fizer. Carro de som, na eleição passada, o carro de som sempre é liberado, sempre pode-se ter carro de som passando nas ruas. Só em frente de hospitais, escolas e alguns locais públicos assim não pode.
Mas, normalmente, aqui em Rio das Ostras, isso se é proibido, né? Se há um acordo entre os partidos políticos junto com a Justiça Eleitoral, a juíza eleitoral ou o juiz eleitoral de Rio das Ostras, então sempre é vetado isso. A gente, sempre que se organiza, fala assim, não, então não tem para ninguém, ou tem para todo mundo, tem para ninguém, mas normalmente é tido para não ter para ninguém por conta do abuso do poder econômico, porque tem candidato que coloca 5 carros, 10 carros, tem candidato que não consegue colocar nenhum carro, né? Então acaba tirando para ninguém, porque fica também um barulho na cidade, né? Para lá e para cá, ensurdecedor, né? E as pessoas acabam não gostando, enfim, afasta mais as pessoas da política, né? E é chato. Mas, por conta dessa pandemia, a gente nem sabe, né? De repente, por conta, a juíza eleitoral pode entender, falar assim, como nessa eleição não vai ter aglomeração, então pode-se ter, cada candidato pode ter 1 carro de som, 2 carros de som, passando pelas ruas no horário tal, para poder anunciar suas, não sei, pode ser que aconteça, né? Brindes, camiseta, essas coisas, sempre foi proibido, né? Tá proibido, continua, churrasco, dar caminhão de não sei o quê, caminhão de terra, caminhão de quê, cesta básica, principalmente agora a cesta básica está em voga, né? Não pode de jeito nenhum. Propaganda em bens públicos, sempre tem um vereador engraçadinho que quer usar um bem público dizendo que aquilo era dele, que aquilo foi indicação dele, né? Coisa que não é para fazer, que obra, dá prejuízo ao erário, prejuízo não, né? Dizer que o poder público, o prefeito tem que gastar com tal, que isso é proibido, o vereador não pode fazer isso, mas os caras querem sempre tirar uma lasquinha falando que foi isso que ele fez e que ele que indicou, só tem indicação. Os vereadores aqui é tudo indicação. Faz indicação pra caramba. Agora uma lei, uma legislação boa, forte para o município, raramente um vereador faz isso, raramente um vereador tem uma proposta, uma lei, alguma coisa interessante para o munícipe, né? Enfim, então a gente vai ter que ver, colocar na balança o que todos esses prefeitos já fizeram na cidade, né? E o que os novos ou que estão se propondo agora querem fazer na cidade, né? O último prefeito agora, o prefeito que está no poder, por exemplo, tem algumas coisas que ele prometeu e ainda não cumpriu, né? Que, por exemplo, ele brigava quando ele ia para a tribuna lá quando era vereador, brigava, batia muito que ia acabar com a taxa de iluminação pública. Só que a taxa de iluminação pública é uma coisa absurda no orçamento do município, né? É muito grande, né? São milhões, não tenho os números aqui agora, mas são milhões, é muito dinheiro que ele não abriu mão, né? Mas ele batia de frente disso. Ele falou que ia diminuir o IPTU também não foi diminuído, né? As pessoas nem estão pagando IPTU agora por conta dessa crise econômica que vive o país, o município, mas ele não diminuiu. Enfim, então a gente vai ter que botar na balança essas coisas e as questões da eleição, o que pode, o que não pode, eu acho que vai por aí, né, Luiz Gabriel? Luiz, acho que você abrangiu bem tudo que vai ter, assim, a gente pode fazer com uma projeção, até porque muita coisa ainda vai acontecer, muitas reuniões vão acontecer ainda, até com a Justiça, que vai ficar a par disso, mas eu queria destacar também, você até comentou um pouco sobre isso há um pouco atrás, essa mudança na questão partidária, né, de coligações, muitas legendas de aluguéis que haviam na cidade vão acabar morrendo, isso vai se espalhar para o Brasil inteiro. Poucas legendas conseguem montar uma nominato de vereador e, assim, bancar uma candidatura à prefeitura também. E a gente vai começando a entender realmente quem são os partidos de ideologia, os partidos realmente enfim, com as suas bandeiras, mas também isso acaba favorecendo, né, Luiz, os grupos políticos com um grande poder econômico para aglutinar candidatos, para aglutinar para poder ter essa base, e isso acontece muito, felizmente faz parte do jogo eleitoral. E a mudança que pode ocorrer para você ter uma renovação, a gente espera, né, que haja uma renovação da Câmara, que é a questão da cláusula do fim, né, de apenas ser eleitos vereadores com coeficiente partidário. Eu sei que é um pouco complicado para algumas pessoas que não estão acostumadas de como é feito o cálculo eleitoral para se eleger o vereador. O vereador ele não é eleito pelo maior número de votos, né? Ele é eleito
primeiro, se ele consegue atingir se a coligação dele, que antigamente era formada pelos partidos que se uniam para concorrer à vaga de vereador, fizesse um determinado número X de votos. Hoje em dia, isso acabou. Os partidos, vai haver sim o coeficiente partidário, né? Mas os partidos que não atingiram vão poder disputar também cadeiras com as sobras. Isso vai fazer com que partidos, por exemplo, que ficavam a poucos votos ou ali próximo de fazer o coeficiente partidário, também possa participar. Mas também tem a instituição, o professor Luizinho, da cláusula de barreira, né, que é a cláusula de... Eu vou falar cláusula de barreira, não é um nome técnico, me falhou a mente aqui agora. O candidato, não sei se você lembra, o candidato ele tem que fazer pelo menos 10% dos votos do coeficiente partidário. Então, exemplo, você disse que na última eleição foi 4.500. Então, se esse ano repetisse o mesmo número, fosse 4.500 o coeficiente partidário, que é o número de pessoas que foram votar, dividido pelo número de cadeiras na Câmara Municipal, que é 13, né? A gente teria aquele candidato para ser eleito teria que ter 10%, ou seja, 450 votos, que é 10% de 4.500. Se esse ano tiver uma abstenção aí próxima de 50%, vamos dizer que chega a 3.000, não dá 50%, dá um pouquinho mais, 3.000 de coeficiente partidário. O vereador, para ser eleito, teria que fazer 300 votos ou mais, ser o mais votado de um partido que conseguisse alcançar um número para ter uma cadeira na Câmara Municipal. E aí, Luiz, isso pode resultar no maior número de legendas na Câmara de Vereadores de Rio das Ostras. Hoje a gente tem mais ou menos, se não me falha a memória aí, 6 ou 7 legendas na Câmara. Quem sabe na eleição de 2020, esse ano e ano que vem, na posse da nova Câmara, o novo Legislativo Municipal, eles possam aí ter de 13 cadeiras, 11, 10 legendas, 9 legendas, né, representando a população. E aí, quem sabe um professor, né, quem sabe um sindicalista, quem sabe um funcionário público para representar essas classes na cidade, professor. É isso aí. Concordo com você, cara. A gente precisa da representatividade séria na cidade, porque representatividade é muito ruim. Aqui o Zelda botou aqui, professorzinho, com esse cenário, como legitimar o voto? Como inspirar o voto ideal, né? O ideário de voto? Assim, muito difícil, né, fazer essa discussão, esse debate, né, de um voto ideal, do voto, legitimar um voto. Isso é muito difícil, né, da gente discutir isso, debater, claro, é tranquilo, mas como chegar a um voto legítimo, um voto ideal, é muito difícil. Você, quer falar, Gabriel? Eu vou falar, você abrindo o som, pode falar e eu vou falar. Eu quero dizer que é muito mais fácil você perceber uma tentativa de voto ideário numa eleição nacional, porque numa eleição municipal, geralmente é muito complicado, principalmente quando é em cidades como a nossa, Luiz. Ali, menos de 200 mil habitantes, que são a maioria das cidades do Brasil, poucas cidades, acho que menos de 30 cidades no Brasil tem mais de 200 mil habitantes, a maioria são menores. Geralmente, familiares são candidatos, amigos são candidatos. Cada pessoa tem aí, às vezes, 2, 3 ou até mais pessoas que conhecem, que têm amizade, que acaba sendo um candidato. Então, isso dificulta muito o voto por ideologia. São poucas pessoas que votam assim numa eleição mais próxima, né, que é a eleição municipal. Isso aí, eu concordo com você. Mas, de qualquer forma, o voto, o eleitor tem que ser representado de alguma forma lá dentro da Câmara e dentro da Prefeitura, né? Então, quando o eleitor vota em alguém, a grande maioria vota, acreditando que aquela pessoa vai fazer algo pela sua cidade, pelo que ela está representando ali, né? Se vai ser pelo bairro, ou pelo sindicato, ou pelo servidor, por uma classe, enfim, sempre pensando que aquela pessoa vai representá-lo, né? Então, de maneira legítima e representativa, as pessoas os colocam lá, apesar de que muitos, né, muitos votos são através do assistencialismo, como a gente veio conversando aqui, né? Então, a gente
legitimar um voto em tempos de fake news, em tempos de internet, é complicadíssimo isso, né? Esse debate rende muitas coisas, né? Coisas muito boas e coisas ruins nesse debate. Mas a representatividade tem que ter, né? Eu acho que a gente tem que brigar, lutar sempre pela representatividade, cada um dentro dos seus segmentos e pensando sempre em colocar alguém lá no poder, ou na cadeira do prefeito, ou na cadeira do vereador, alguém que represente não só a pessoa, mas represente uma grande parcela da sociedade, né? Que as pessoas se sintam representadas e que possam depois ir lá cobrar, né? Porque as pessoas também votam, mas depois não cobram, né? Então deixa para lá. Aí depois ainda começa a falar mal. Ah, aquele cara, não sei o que, não sei o que. Não. Vota e vai lá cobrar. Fala assim, ó, eu votei em você. Ou eu não votei em você, mas você está representando. Por exemplo, foi um professor eleito, né? Então aqui no município tem 2.000 professores, né? A maioria não votou naquele professor que foi eleito, mas esses professores têm que estar no direito de ir lá cobrar esse vereador que é professor, esse prefeito que é professor. Falou, cara, você minimamente você tem que fazer um debate, uma discussão com a categoria, você está representando ali, você tem o título, entre aspas, de professor, então, por favor, né, nos represente, faça pela sua categoria, minimamente, né? Então as pessoas têm que representar. Claro que aquele professor não só vai fazer um debate, vai fazer uma discussão, representar os educadores de forma geral, mas também toda uma educação, toda uma sociedade que usa da educação, enfim, né? As coisas vão perpassando, montando ramificações que chegam a um grande cenário de eleitores, de população como um todo, de sociedade. Né? Pode falar, Gabriel. Bom, Luiz, eu acho que a gente conseguimos abordar o assunto, né, trazer esses questionamentos com as pessoas. Eu acho que, assim, como uma consideração final, só teria a passar que as pessoas, primeiro, né, se cuidem, porque a situação do coronavírus continua séria. Você vê que nessa semana a gente teve o retrocesso da flexibilização do comércio na cidade, e a gente já imaginava que isso fosse acontecer, né, Luiz? A gente sabe acontecendo em outros países do mundo, o cenário é difícil, e eu acredito que isso vai influenciar até nas eleições. A gente não está livre de, quem sabe, novo adiamento das eleições, porque a gente tem que estar preparado para uma segunda onda de novos contágios, até porque os estados, os municípios estão flexibilizando, liberando, e às vezes com a curva ainda subindo, né? Então isso é muito complicado. Então, orientar as pessoas que usem máscara, continue tendo toda a cautela, a prevenção, porque a situação ainda é muito séria. Orientar as pessoas que façam o possível para se informar e se munir de informação esse ano da melhor forma possível que puder, para poder a gente eleger governantes que possam encarar o cenário 2021 mais preparados. Porque, Luiz, nunca houve, na minha visão de estudo de administração pública, na minha visão de estudo do Estado brasileiro, uma realidade tão complicada como a gente vai enfrentar em 2021 em diante, para recuperar, né, a economia do nosso país. Nós estamos diante de cenários de PIBs, né, que é Produto Interno Bruto da economia de países, de estados e municípios, que nunca caíram tanto nos últimos anos. Isso eu estou dizendo talvez de Segunda Guerra Mundial para cá. Então, a gente vai precisar de gestores capacitados, representantes capacitados, para poder enfrentar, porque se a gente quiser enfrentar... Eu sou cristão, eu tenho meu pensamento ideológico, mas se a gente quiser enfrentar com achismo, com o que a gente acredita, em detrimento da ciência, em detrimento da matemática, em detrimento do coletivo, vai continuar com a realidade que está hoje, em que os bilionários ficam mais ricos num período que todo mundo está quebrando, e as famílias, as empresas, as pessoas morrem e ficam mais pobres num período que está todo mundo passando por dificuldade. E convidar você que se interessa por gestão pública, convidar você que gosta desse tema, quer participar, a conhecer a página Lei e Gestão, que é onde eu participo, o Luiz também
às vezes tem a sua parcela de participação lá, a gente traz informações, conceitos de administração pública e gestão pública, que eu acho que é assim que a gente vai transformar a sociedade. Quando a gente começar a pensar de modo mais democrático, entender, né, enfim, a gente vai conseguir transformar a nossa democracia, tanto em Rio das Ostras como nosso estado, nosso país. Acho que para contribuição é mais essa nessa noite, Luizinho. Legal, Gabriel, muito bom. Acho que o papo foi gostoso, foi bom, cara, foi interessante. Botar essa última mensagem aqui da companheira Magda Rodrigues. O voto ideológico parte da formação do cidadão. Por isso é importante os professores e educadores, né? Eu acho importantíssimo, Magda, assim, que professores e educadores, né, dentro das suas possibilidades, possam fazer, né, passar uma visão de mundo boa para todos, né, para que aquelas pessoas possam ser representadas de uma forma ou de outra, né, que os professores, que os educadores formem verdadeiros cidadãos, né, e não pessoas que vão trocar o seu voto ou o seu ideário, como falou o Zélder, né, legitimar o seu voto por qualquer coisa, né, e trocar o seu voto por qualquer coisa. Então, acho que as pessoas têm que estar conscientes de que a importância dessa política, da política de ir lá na urna votar, faz o seu dia a dia, né? São 4 anos depois que vai ficar na dependência das pessoas que votou em um dia, né? Obrigado, pessoal, todo mundo aqui, o Zélder ficou aqui com a gente, Paulo Fernando, meu entrevistado, dentro em breve, professor Paulo Fernando, obrigado. Fernando, companheiro Fernando Campos, Paulo Henrique Dantas, que é pré-candidato a vereador lá em Macaé, legal. Agradecer a todo mundo, Gabriel Felipe, a Magda já falei, o Helder, a Márcia Lima, uma galera, Geórgia Lima também, que não são parentes, mas tem o mesmo sobrenome, o Adriano, a Renata, enfim, se eu deixei de falar algum nome de aqui, desculpa, mas pessoas que estavam entrando e saindo aqui da live, mas foi muito bom. Agradeço a todo mundo pelas mensagens e por estar aqui, batendo esse papo com a gente, conversando. E essa live agora vai chegar em mais outras pessoas, né? Vai ter bastante gente aqui participando ainda depois, conversando. Né? Aproveitar para convidar vocês que semana que vem, quarta-feira que vem, tem uma live muito interessante com o pessoal da psicologia. A gente vai trabalhar aqui sobre essa questão emocional, né? Agora, nesse momento que a gente vive agora, em tempos de pandemia, a gente vai conversar sobre essa questão emocional, né? O comércio está abrindo, os bares estão abrindo e as pessoas estão ensandecidas, querendo ir jantar fora, querendo ir para um barzinho, querendo ir para a calçada de bar, de churrasco, enfim, o que a gente faz? Né? A gente sabe que os comerciantes têm que sobreviver, né? E é legítimo isso, né? Porque cada um ali é um pai de família, uma mãe de família, então eles têm que sobreviver também, o comércio tem que fazer seu dinheirinho, tem que girar. Por exemplo, semana passada não, foi agora essa semana, eu fui num comércio ali, e quando eu fui ao comércio, a pessoa não deixou entrar, falou assim, não, tá proibida a entrada, tem que comprar da porta. Eu falei, tá bom, era até um equipamento eletrônico, né, para poder usar aqui enfim, no meu setup aqui. Aí eu fui, tá, legal. Eu falei assim, não, desculpa. Não. Eu falei, não, vocês estão certos. É melhor fazer esse atendimento assim, né, um de cada vez, na porta da loja, com todos os cuidados, do que fechar a loja, porque aí não vai ter comerciante, os comerciantes não sobrevivem. Então, é melhor a gente, com todos os cuidados, deixar que um comércio ou outro abra dentro das suas responsabilidades. Você saiu, Gabriel? Voltou agora. Caiu. E dentro da sua responsabilidade do que a gente fazer de qualquer jeito, né, cara? E pode penalizar o município. Como o Magda colocou aqui, eu postei aqui o postzinho dela, já são 59 vidas perdidas em Rio das Ostras, que provavelmente seriam desnecessárias. Fiquei sabendo ontem também, um companheiro, guarda, servidor nosso, aqui em Rio das Ostras, o Gilberdan,
ele está internado em Macaé, entendeu? Está com oxigênio lá. Enfim, força para ele, saúde para ele, que ele possa sair bem dessa, que o pai dele faleceu também essa semana, né? O pai de um guarda municipal aqui de Rio das Ostras. Então, a cada hora que passa, a cada dia que passa, casos conhecidos de amigos, de parentes estão chegando mais próximos, né? Tem 15 dias eu perdi um tio meu, irmão da minha mãe, né, de Covid-19, enfim, então a gente tem que ter muito cuidado, como você falou, porque isso ainda não passou, né, essa primeira onda não passou ainda, não chegou no cume, né, por dia mais de 1.000 pessoas estão morrendo no país, né, a gente já tem mais de 90 mil pessoas mortas por conta do Covid, né, em dados constatados, né, fora que a gente sabe que não está sendo testado, enfim. Mas é chocante isso, então a gente tem que cuidar mesmo, tem que tomar conta. E preservar vidas é sempre mais importante. E o companheiro Léo aqui também, que eu não tinha falado o nome dele. Valeu, Léo. Tamo junto, gente. Valeu mesmo, obrigado. Um abraço no coração de todo mundo. Dá um tchau aí, Gabriel, a gente fecha a live.